Veja bem, não há como descrever com exatidão o que senti naquela noite. Dizer que foi medo seria menosprezar algo que se manifestou como um pressentimento, uma inquietação que crescia nas profundezas do meu ser. Não era a escuridão do céu, nem os ventos que cortavam as ruas vazias do reino, mas o silêncio pesado que se abatia sobre a catedral, um silêncio que envolvia cada pedra daquelas paredes antigas, como se esperasse por algo ou por alguém. Era a vigília noturna, momento em que todos os clérigos devotavam sua preces à deusa da luz, buscando orientação, paz, iluminação. Mas ali, sozinho diante do altar, eu não encontrava nada além de um vazio incompreensível. Minha formação tinha sido intensa, rigorosa, marcada pela reverência aos dogmas. Eu havia sido escolhido, o próximo sumo sacerdote da ordem, o guardião da fé, aquele que carregaria nos ombros a devoção de um reino inteiro. E, no entanto, desde aquela primeira noite, algo começou a mudar dentro de mim. As orações que antes fluíam tão naturalmente, agora se tornavam difíceis, pesadas, como se cada palavra saísse de minha boca com resistência, como se o próprio ar se recusasse a levar minha voz aos céus. Foi então que eu ouvi pela primeira vez. Não sei se era realmente um som, não havia eco, não havia ressonância, apenas uma presença, uma impressão nítida de algo que se infiltrava entre as pedras frias da catedral, vindo de um lugar muito além de onde minhas preces poderiam alcançar. A princípio, acreditei que fosse um truque de minha mente cansada, frutos das noites intermináveis em que me ajoelhava em reverência. Mas à medida que os dias passavam, a sensação de ser observado, de que algo aguardava nas paredes, tornou-se impossível de ignorar. Não compartilhei isso com ninguém. Como poderia um jovem clérigo prestes a ascender a mais alto posto de nossa ordem, duvidando de sua própria fé, ouvindo coisas onde não havia som? Eu sabia o que diriam, como me olhariam, e pior, eu sabia que se expressasse minhas dúvidas, a verdade de minha alma seria revelada. Não, eu tinha que lidar com isso sozinho, tinha que descobrir o que era essa voz, essa presença que se enraizava cada vez mais fundo em minha mente. Na quarta noite, quando as luzes dos vitrais refletiam suas cores habituais, eu estava de joelhos, olhos fechados, quando a voz se tornou mais clara. Eu sou a verdadeira luz, ela sussurrou. O som ou a ideia de som não parecia pertencer a este mundo, não pertencia ao ar que eu respirava, mas a algo mais profundo. Tentei afastar a sensação, me agarrando ao que me foi ensinado, as lições, as escrituras, mas nada parecia suficiente. A voz insistia, penetrando o meu ser com promessas que eu mal conseguia compreender. Ela dizia estar presa, esquecida pela deusa, esquecida pelos próprios servos da luz. E havia poder, um poder que me era oferecido se eu apenas aceitasse. Naquele momento eu quis acreditar, eu quis ceder, ainda que algo em mim gritasse para que eu recusasse, que aquilo que eu ouvia não poderia ser confiável. Mas como recusar? Eu que sempre fui ambicioso, que sempre desejei mais, que secretamente me perguntava por que minha devoção não era retribuída com as certezas que tanto almejava, por que me sentia tão sozinho diante do altar, se a Deus deveria estar ali ao meu lado, sempre. Nos dias que se seguiram, as manifestações começaram a se intensificar, não apenas a voz, mas as cores dos vitrais, que antes dançavam com a luz do sol, agora se contorciam em formas distorcidas, revelando imagens que me faziam desviar o olhar. Os santos, outrora exemplos de pureza, pareciam se retorcer em agonia, suas expressões não mais de paz, mas de tormento. E havia os olhos, sempre os olhos. Eu sentia em cada recanto da catedral, como se a própria pedra tivesse adquirido vida, como se tudo estivesse esperando que eu tomasse uma decisão. Cheguei a pensar que estava perdendo a minha sanidade, que talvez a responsabilidade de me tornar um sumo sacerdote estivesse me esmagando de dentro para fora. Mas havia algo mais, algo que eu não conseguia afastar. Não era simplesmente a pressão do cargo, era a voz, que agora me atormentava dia e noite, e prometendo o que jamais havia sido prometido por meus mestres. Sabedoria, poder, verdade. Algo profundo dentro de mim começava a mudar. A dúvida crescia, mas não era dúvida em mim mesmo, era dúvida na própria deusa que servia. Na última noite, tomei minha decisão. A voz não me deixava escolha. Eu iria libertá-la.
Iria abrir as portas para essa entidade que dizia ser verdadeira luz. O que eu podia perder? Minha fé já estava abalada, minha alma corroída pela incerteza. Era melhor ceder ao desconhecido do que continuar sufocando no vazio que a deusa me deixara. Entrei na catedral e pela primeira vez a luz dos vitrais não trouxe consolo, mas medo. As pedras, que tantas vezes haviam sido testemunhas silenciosas de minhas preces, agora pareciam vibrar, como se houvesse vida pulsando dentro delas. E a voz, sempre presente, sempre sussurrante, agora gritava, me incitando a libertar aquilo que estava selado há tanto tempo. Eu fiz o que me foi pedido. Toquei o altar, recitei as palavras que a voz me ensinara. Então, algo aconteceu. Um frio profundo, algo que parecia vir de dentro da terra. Subiu pelas minhas pernas, se enroscou em meu corpo e apertou meu coração. A luz dos vitrais desapareceu e a escuridão tomou conta. E foi nessa escuridão que eu compreendi tarde demais o que havia feito. A verdadeira luz nunca esteve ali.